Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos prosseguir o assunto de pontuação, a parte da gramática que estuda os sinais que assinalam pausas, entonações, separam palavras, expressões e orações, além de esclarecer o sentido da frase durante a leitura. Sexta-feira da semana passada, nós estudamos as aspas. Nessa aula, o sinal que nós vamos estudar é o travessão, que possui basicamente duas funções. Vamos entender. Segue um quadro. O travessão tem basicamente duas funções. A principal delas é indicar o início e o final da fala de um interlocutor no discurso direto. Vejam um exemplo, quem quiser pode dar uma pausa. Outra função do travessão é representar destaque para uma palavra ou expressão. Vejam esse exemplo, quem quiser pode dar uma pausa. Bem, quando o travessão ou qualquer outro sinal de pontuação tem sua função pedida numa prova de concurso, na maioria das vezes essa função não vem exatamente com as palavras que nós mostramos. Por isso, o candidato sempre vai ter que ter bom senso para reconhecer a função. Vamos dar como exemplo uma questão que caiu numa prova do ano de 2009. Segue um quadro. Cefaz Rio de Janeiro, Fiscal de Vendas, Fundação Getúlio Vargas, 2009. O risco não vem de alguma ameaça cósmica, o choque de algum meteoro ou asteroide rasante, nem de algum cataclismo natural produzido aqui na Terra, um terremoto sem proporções ou algum deslocamento fenomenal de placas tectônicas. Assinale a alternativa que apresente a função correta dos travessões empregados no fragmento acima. A. Destacar o argumento que represente a informação mais relevante do período. B. Introduzir discurso direto, indicando a mudança do interlocutor. C. Indicar informação aposta que exemplifica o enunciado anterior. D. Marcar a aceleração da voz na melodia típica das orações restritivas. E. Assinalar a pausa máxima da voz numa entoação ascendente. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra C. Temos nessa questão um exemplo daquela segunda função do travessão, indicar destaque de alguma palavra ou expressão. No caso, esse texto fala de algum risco pelo qual o nosso planeta está passando. E o período está dando exemplo de casos onde o risco não se encontra. O travessão, no caso, está destacando a expressão anterior. No caso, a expressão alguma ameaça cósmica e também a expressão algum cataclismo natural produzido pela própria Terra. Todas essas expressões nós destacamos em vermelho. Então vamos destacar agora em verde o período que vem depois do travessão, ou no caso da primeira expressão, entre travessões. O que cada período em verde é em relação a cada período em vermelho? Resposta, exemplo. Tanto o choque de um meteoro como um asteroide rasante são exemplos de ameaças cósmicas, assim como um terremoto ou um deslocamento de placas tectônicas são exemplos de cataclismos naturais produzidos pela Terra. Isso nos conduz à alternativa C como gabarito. Não se trata de informação mais relevante do período, como diz a alternativa A, já que no fim das contas, cada trecho depois de travessão ou entre travessões são, na verdade, exemplificações que estão muito em segundo plano para serem consideradas informações mais relevantes do texto. Também não se trata
de uma mudança de interlocutor em discurso direto, como diz a alternativa B. Até porque o trecho que está fora dos travessões não é de modo algum uma fala, e sim enunciado. Também não se trata dessa aceleração de voz referida pela alternativa D. Isso simplesmente não se encontra no período. Também essa pausa máxima de voz referida pela alternativa E é algo que simplesmente não se encontra no texto. Assim, o único gabarito possível é a alternativa C. Bem, então o assunto de pontuação, ou seja, a parte da gramática que estuda os sinais que assinalam pausas, entonações, separam palavras, expressões ou orações, além de esclarecer o sentido da frase durante a leitura, por enquanto fica por aqui. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.